E aí galera, aqui é o professor Leandro Morgado com mais uma videoaula para você que está estudando Cálculo 1 e essa videoaula de hoje é uma continuação, tá? A gente vai continuar as aplicações de derivada sobre máximos e mínimos de uma função, tá bom? Então eu recomendo fortemente assim, ó, você que não viu a aula anterior, dá uma olhadinha, tá? Porque na aula anterior tem todas as definições, tem a parte teórica inicial. Tá, e agora a gente vai continuar resolvendo aí exercícios e vamos ver outras ferramentas para encontrar o ponto de mínimo e o ponto de máximo de uma função. Beleza, gente? Vamos que vamos, então. Bom, galera, relembrando então essa noção importantíssima, ponto crítico da minha função é aquele ponto em que a derivada é zero ou em que a função não é derivável. Tá? Aquele ponto que a derivada é zero ou a função não é derivável, nesse ponto a gente chama de ponto crítico, ok? E eles representam na prática assim, ó, os candidatos, né? Os candidatos a mínimo e a máximo, ok? E depois a gente vai ver no decorrer das aulas aí como é que a gente verifica com certeza, né, ferramentas aí para a gente verificar se o cara é ponto de mínimo ou se o cara é ponto de máximo, tá bom? Então mais um exercício, gente, ó, tem uma função h. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a galinha, né? Vamos calcular a derivada da h para saber quem são os pontos críticos, tá? Então, o velho e bom deriva e iguala a zero, que é muito usado aí em otimização, e 2 minutinhos a gente tenta fazer e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo, tá? Quero saber quem são os pontos críticos dessa função. Bom, vamos calcular a galinha então? Vamos ver o que dá? Ó, o que eu vou ter aqui nesse caso? Eu vou ter que a galinha é igual... O que eu vou ter que usar aqui, gente? Me ajuda. Eu vou ter que usar a regra do produto, né? Porque eu tenho a derivada, a função h é um produto, é essa função vezes essa. Então, para calcular a derivada, eu vou usar a regra do produto. Regra do produto, como é que é mesmo? Derivada da primeira, tem que estar no sangue isso, hein? Derivada da primeira vezes a segunda... mais a primeira vezes a derivada da segunda, tá? Então, derivada da primeira eu vou usar a regrinha do tombo, né? Vai ficar como, gente, aqui? Vai ficar tombo ao 4/5, 4/5 vezes x, e aqui eu diminuo 1, né? No meu expoente eu diminuo 1, então 4/5 menos 1 vai dar menos 1/5. Menos 1/5. Maravilha? Isso é a derivada da primeira, né? Derivada da primeira pela regra do tombo, vezes a segunda, como é que é mesmo agora? Mais a primeira, x na 4/5, vezes a derivada da segunda, que é, a derivada da segunda é 1, né? Então aqui está bem tranquilo. Tá? Só deixa eu escrever um pouquinho melhor esse x na menos 1/5 aqui, porque na verdade o menos ele manda, né, tu jogar para baixo, o x na 1/5, né? Então isso aqui eu vou ter que a galinha, continuando, a galinha vai ser quem, gente? Vamos lá, vai ser 4/5. Deixa eu já colocar tudo em forma de fração aqui para ficar bonitinho, né? Então vai ficar, ó, 4 vezes x menos 2, né? Esse cara multiplica esse, tudo isso sobre 5x na 1/5, que é a raiz quinta de x, pode colocar também se tu quiser, né? Mas vou colocar x na 1/5, vou manter x na 1/5. E eu tenho mais x na 4/5. Tá bom? Ainda não está legal, não está ideal para a gente igualar a zero. Então, nós vamos fazer mais uma jogadinha aqui, gente. Nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar o mínimo, né? Tá? Vamos deixar o mesmo denominador para todo mundo, que daí vai ficar bem legal da gente igualar a zero depois. Tá bom? Então, isso aqui vai ser igual, vamos lá. Vamos tirar o denominador aqui da expressão. Isso aqui vai ser igual a... o mínimo vai ser ele próprio, né? 5x na 1/5. Então, vamos colocar aqui 5x na 1/5, ok? E aí, aqui eu vou ter 4x menos 2,
mais... Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 1, né? E multiplica em cima, tá? Aí multiplicando em cima vai ficar o que aqui, gente? Vai ficar 5x na 1/5 vezes x na 4/5. Mas x na 1/5 vezes x na 4/5, ó, conserva a base, somos expoentes. Tá? Faz com calma aí, gente, mas conserva a base e somos expoentes. Conservando a base somando os expoentes vai dar x. Né? Então aqui eu vou ter 5x. Beleza? E melhorou bastante, né? Melhorou bastante mesmo. Tá? Mais um passinho aqui, mais um passinho só para a gente finalizar. O denominador então vai ser mesmo 5x na 1/5, né? Que não tem jeito. 5x na 1/5. E o numerador melhorou, porque agora ficou 4x mais 5x. 4x mais 5x vai dar 9x menos 8. Né? Fazendo a distributiva aqui vai ficar menos 8. Ok, gente? Essa é a derivada que a gente vai trabalhar. Né? Mexemos até a gente obter uma expressão boa, né, para trabalhar. Então ficou dessa forma, a derivada ficou assim. Agora lembra o que tem que fazer? Eu quero achar o ponto crítico, né? Se eu quero achar o ponto crítico, bom, eu vou igualar isso aqui a zero. Igualando isso aqui a zero, né, fazendo 9x menos 8. Vamos colocar no cantinho aqui, ó, fazendo 9x menos 8. Que vamos, muita fé nessa hora que vai dar certo. 9x menos 8 sobre, tudo isso sobre 5x na 1/5. X na 1/5 igual a zero. Bom, esse cara aqui passa multiplicando, então vai zerar tudo, né? E daí eu vou ter apenas um resultado, que é o 9x menos 8 igual a zero. 9x menos 8 igual a zero. Então, o meu x vai dar o quê? O meu x vai dar 8 nonos. 8 nonos. Esse, com certeza, é um ponto crítico, tá? 8 nonos é um ponto crítico. Que veio do derive igual a zero. Tá, gente? Só que não é o único, hein? Aí que está o detalhe legal da questão. Não é o único ponto crítico. Porque lembra da definição, gente? Ponto crítico, tudo bem. É aquele ponto que a derivada é zero, só que também inclui aquele ponto que a função não é derivável. E pela expressão que a gente encontrou, né, o que eu percebo aqui, gente? Eu percebo que eu não posso colocar zero embaixo. Né? Porque se eu colocar zero embaixo, o que vai acontecer? Eu vou ter o denominador igual a zero. Então, essa função h, ela não é derivável no ponto zero. Tudo bem? Aí vocês podem perguntar assim, tá, professor, mas como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber que ela não é derivável no ponto zero? Olhando o domínio da derivada, gente. Pelo domínio da derivada, dá para te sentir, dá para te perceber que o x igual a zero não rola, que eu não posso colocar o zero ali. Tá? Consequentemente, o zero é um ponto que a função não é derivável. E isso está me dizendo que o zero é um ponto crítico. Tá? Então, eu vou ter um outro ponto crítico que vem dessa outra razão, que fique bem claro isso, e esse outro ponto crítico é o nosso amigo x igual a zero. Tá bom, gente? Então, nesse caso, qual seria a resposta, né? Quem são os pontos críticos? 0 e 8 nonos. Tá? Segunda pergunta, como é que aparece isso no gráfico? Lembra que o ponto crítico é aquele candidato a mínimo e a máximo da função, né? Então, também eu plotei o gráfico dessa função e a gente vai ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Olha só que show, gente. Olha só que interessante. Eu tenho zero, né? O que está acontecendo aqui com o zero? O zero ele é ponto de máximo local, né? O zero é ponto de máximo local, quer dizer, numa vizinhancinha dele ele é o maior de todos. Mas olha só que interessante, ele é um bico, né? Ele formou um bico aqui. E formou um bico significa o quê? Significa essa ideia que a função não é derivável em zero. Tá? Então, de fato, o bico, x igual a zero, é um ponto crítico. E o outro ponto crítico, gente, ó, que seria esse cara aqui,
Deixa eu fazer aqui bem bonitinho, com carinho. Ó. Pode ver, ele é um pouquinho menor que 1, vocês estão vendo? Pouca coisa menor que 1. Esse ponto que é um pouquinho menor que 1, adivinha quem é? 8/9, que é o ponto de mínimo local, né? O ponto de mínimo local é 8/9. Certo? Então, quem são os pontos críticos? É muito show isso, cara. Principalmente quando tu vê a coisa acontecendo, né? Quando tu vê o que tu está calculando. Tá? O 0 é ponto crítico, porque a função não é derivável, e o 8/9 é ponto crítico, porque é um ponto em que a derivada vale 0. Beleza, então, galera. A gente já viu então alguns exercícios aí para calcular pontos críticos, né? O deriva igual a 0. E agora a gente vai discutir um pouquinho, vamos novamente discutir um pouquinho o teorema de Weierstrass, né? Aquela garantia que existe ponto de mínimo e existe ponto de máximo. Tá bom? Então a gente já teve uma aula específica sobre isso, né? A gente já sabe o que o teorema fala. O teorema fala, primeiro, se eu tiver uma função contínua, cuidado com as hipóteses, hein, gente? Precisa das hipóteses. Se eu tenho uma função contínua num intervalo fechado da forma AB, tá? Vamos marcar isso aqui, que isso aqui é importantíssimo. Função contínua e um intervalo fechado e limitado da forma AB, então, com certeza, eu tenho um ponto de mínimo e eu tenho um ponto de máximo. Tá? E naquela aula que a gente viu isso, eu falei para vocês, tá, gente, mas como é que calcula? A gente ainda não tinha condição, a gente não sabia derivar, né? Não tinha visto derivada, entendeu? Então não dava para calcular quem é o ponto de mínimo e quem é o ponto de máximo. Mas agora sim, gente, agora a gente pode bater no peito e dizer, eu consigo, professor, calcular o mínimo e calcular o máximo nas condições do teorema de Weierstrass. Tá? Então, o que a gente vai ver agora? Olha só que legal. A gente vai ver um método para quando eu estou nessa situação do teorema, eu encontrar o máximo e encontrar o mínimo. Tá? E, na verdade, o método é bem simples, tá, gente? O método é o seguinte, ó, primeiro passo, candidatos. Tá? Eu vou ver quem são os candidatos a máximo e quem são os candidatos a mínimo. Tá? Quem vão ser os candidatos? Vocês já sabem, né? Os candidatos vão ser basicamente pontos críticos. Tá? Então, aqueles pontos que a derivada é 0 ou que a função não é derivável, tá bom? Aí eu vou fazer o derive igual a 0, né, para achar quem são os pontos críticos. Só que tem outro caso, tá, gente? Tem outros candidatos aí que são cuidado com isso, os extremos do intervalo. Tá? Pode acontecer, e isso é muito comum, que o extremo A ou o extremo B do intervalo seja o mínimo ou o máximo. Entendeu? Então a gente vai incluir eles nos candidatos. Provavelmente eles não vão aparecer no derive igual a 0. Tá? Mas eu vou incluir, vou forçar, vou colocar o A na minha lista e vou colocar o B na minha lista, que isso é muito comum, a função atingir o mínimo e atingir o máximo nos extremos. Tá bom? Então, primeiro passo, identifica os candidatos. Faz uma lista mesmo, tá? Pontos críticos, pá, pá e pá. Não, o 0, o 2 e o 3. Depois inclui os extremos do intervalo. E depois que eu tenho a minha listinha, gente, dos candidatos, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente, fácil, tranquilo, calcular a função ponto a ponto. Tá? Eu vou pegar ponto crítico por ponto crítico e vou calcular a função. Quanto é que dá a função no 0, quanto é que dá a função no 2, quanto é que dá a função no 5, entendeu? Depois tu calcula a função nos extremos e aí tu vai ter uma ideia de quem é o mínimo e de quem é o máximo. Entendeu? Esse é o método, gente. Esse é o método. Passo 1, lista os candidatos. Passo 2, calcula a função nos pontos. Como eu sei, como o teorema me garante, que vai ter um mínimo e vai ter um máximo, né, obrigatoriamente nos candidatos eu vou achar quem é esse mínimo e quem é esse máximo. Bom, queridos, e nada melhor que um bom exercício para a gente treinar bem esse método, né, de como eu acho o máximo e o mínimo absoluto nas condições do teorema de Weierstrass. Tá? Então percebe, ó, tem uma função contínua, tá? Polinômiozinho, coisa linda, e um intervalo fechado. O domínio é um intervalo fechado, limitado, tá? E daí eu quero encontrar quem é o ponto de máximo absoluto e quem é o ponto de mínimo absoluto. Tá bom?
Então, aquela coisa, né, gente? Pausa o vídeo, tenta fazer, tenta se divertir um pouquinho e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, vamos fazer a listinha dos candidatos então? Né? Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, gente, eu quero calcular os pontos críticos. Né? Para calcular os pontos críticos eu vou derivar a minha função e vou igualar a zero. Tá? Só para ver o que acontece. Né? Então, calculando a derivada, calculando g' de x, isso vai dar o quê? É um polinômio, né? Vamos usar a regra do tombo. Isso vai dar 3x ao quadrado, né? Tomba o 3, né? E diminui 1, 3x ao quadrado, menos 12x mais 9. Ok? 3x ao quadrado menos 12x mais 9. Essa é a derivada. E quero achar os pontos críticos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou igualar essa derivada a zero para fazer as contas, né? Então eu vou ter 3x ao quadrado menos 12x, menos 12x mais 9 igual a zero. Né, gente? Agora virou uma equaçãozinha de segundo grau, então está em casa. Tá, em casa eu até posso fazer o seguinte, para ficar mais simples a resolução, eu vou dividir tudo por 3, tá bom? Dividir tudo por 3, aí vai ficar x quadrado menos 4x mais 3 igual a zero. Né? Aqui eu posso fazer até um produto soma, tá? Tá bem de boa para fazer produto soma, vamos ver, o produto tem que ser 3 e a soma tem que ser 4, né? O produto tem que ser 3, a soma tem que ser 4, então já sei quem são. Vocês já sabem quem são? As raízes são x' igual a 1 e x duas linhas igual a 3. É isso, né? Que daí o produto dá 3 e a soma dá 4. Maravilha, gente. Então já encontrei os meus primeiros candidatos, né? Esses são os pontos críticos no caso, tá? Ponto crítico 1, ponto crítico 3, e não esquece, tá? Não são só os pontos críticos. Além dos pontos críticos, eu vou pegar também os extremos do intervalo, tá? Então, os meus outros candidatos são menos 1 e 4. Na minha listinha final dos candidatos tem que aparecer esse cidadão aqui, tem que aparecer o menos 1 e tem que aparecer o menos 1 e tem que aparecer o 4 também, tá? Então, fazendo a lista final dos candidatos, quem são os candidatos ao prêmio de mínimo e prêmio de máximo, né? Os candidatos, vamos colocar aqui, ó, candidatos. Esse é um método, né, para a gente achar o mínimo e máximo absoluto. Os candidatos, então, são menos 1, que é extremo, 1, que é ponto crítico, 3, que é ponto crítico, e 4, que é extremo. Tá bom? A partir do momento que tu achou o candidato, gente, o primeiro passo está feito. Aquele primeiro passo do método a gente já resolveu. Agora a gente vai resolver o segundo passo do método, que é calcular a função em cada ponto. Vamos ver quanto é que vale o g de menos 1, vamos ver quanto é que vale o g de 1, g de 3 e g de 4. Mas agora é tranquilo, né, gente? Acho que está em casa, vamos ver. Vamos com muita calma nessa hora, para a gente não fazer besteira, né? Vamos calcular então, ó, g de menos 1. Quanto é que vale o g de menos 1? G de menos 1 vai dar, vamos lá. Aqui vai ficar menos 1, né? Menos 1. Aqui vai ficar menos 6 vezes 1, vai dar menos 6. Aqui vai ficar menos 9 mais 2. Né? Então, o g de menos 1, fazendo as contas com muito carinho, muita calma, vai ficar, vamos ver, menos 16 mais 2 vai dar menos 14. Menos 14. Tá? Calcula a função em cada candidato para ver o que dá. Agora vamos ver o g de 1. G de 1 vai dar, vamos ver. G de 1 vai dar 1 menos 6 mais 9 mais 2. Isso vai dar 10, 12, 12 menos 6, 12 menos 6 dá 6, né?
6. Faça as contas aí, tá, gente? Não acreditem em mim. Deixa eu até conferir para não passar vergonha no vídeo. É isso aí. 1 menos 6 mais 9 mais 2. Isso dá 12 menos 6, que é 6. Continuando, eu quero calcular g de 3. Trabalho até mecânico a partir de agora, né? G de 3 vai dar quanto, gente? Vai dar 3 ao cubo, que é 27. 27 menos 6 vezes 9. 6 vezes 9, 54. Mais 27. 9 vezes 3, 27. Mais 2. Isso vai dar, bom, aqui vai dar 54 menos 54, zerou, né? Mais 2, o resultado vai ser 2. E, finalmente, eu tenho g de 4, né? Muita paciência nessa hora, mas calculando, então, o g de 4 vai dar 4 ao cubo, 64, né? 64, menos 6 vezes 16. 6 vezes 16 vai dar 96, né? 96, confiram, tá, gente? 6 vezes 16 dá 96, mais 9 vezes 4 dá 36, mais 36, mais 2. Isso dá, vamos ver, vai dar 100 menos 96 dá 4, 4 mais 2 dá 6, tá? Então, fechou, gente. Olha só o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo aqui, calculei a função candidato por candidato, muita calma, muita paciência, e agora a gente pode saber quem é o ponto de mínimo e quem é o ponto de máximo. Tá? O ponto de mínimo vai ser quem? Vai ser o menor de todos, né? O menor de todos deu menos 14 aqui, o ponto de mínimo, então o ponto de mínimo é menos 1. Menos 1 é mínimo absoluto. E máximo absoluto eu tenho 2 pontos, né? O máximo absoluto é atingido no 1 e é atingido também no 4. Ok? Então, beleza, gente. A gente já sabe, eu vou colocar o gráfico ali, tá? Para a gente conferir o que a gente achou, mas a gente já sabe a resposta, né? A resposta o que que é? Que o menos 1, vamos colocar aqui, ó. O menos 1, ele é ponto de máximo. Não, desculpa, o menos 1 é ponto de mínimo, né? Esse cara aqui é ponto de mínimo. E a gente viu que o 1 e o 4, eles são pontos de máximo. Tá? Mínimo absoluto está aqui e o máximo absoluto está aqui. Vamos conferir? Vamos dar uma olhadinha no gráfico para ver se realmente o que a gente achou faz sentido? Ó, plotei o gráfico aqui, tá? E daí eu acho que dá para observar bem, né, gente? Ó, realmente, o menos 1 é ponto de mínimo absoluto, tá? Tá no extremo aqui, estão vendo? Menos 1 é ponto de mínimo e ponto de máximo eu vou ter 2, ó. O 1, a função vale 6 e no 4 a função vale 6 também. Ok? Então, é assim que a gente faz, queridos, não esquece. Assim que a gente faz para encontrar mínimo e máximo nas condições do teorema de Weierstrass. Primeiro, candidatos. Ai, prof, quem são os candidatos mesmo? Pontos críticos e extremos do intervalo, tá bom? Aí tu calcula a função em cada candidato e tu vai saber quem é o ponto de mínimo e tu vai achar quem é o ponto de máximo. Beleza, gente? Bom, galera, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa primeira aula sobre mínimos, máximos, pontos críticos, né? Como é que a gente acha o mínimo e o máximo aí no teorema de Weierstrass, tá bom? Tem muita coisa legal aí pela frente, né? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o teorema do valor médio, que é importantíssimo, tá? Para te entender um monte de coisa. Intervalo de crescimento e decrescimento, por exemplo. Tá, gente? Então, continua acompanhando as aulas aí, continua estudando firme, vamos fazer exercício, né, para a gente pegar bem a manha aí das questões. Tá bom? Galera, muito obrigado pela atenção, grande abraço e até a próxima!